Traços densos sulcam o papel, tão unidos que formam uma pasta de espessura sem falhas. Cristais microscópicos de lápis faíscam, dão à superfície negra o fulgor de certos minérios. Corpos compactos, do mesmo tamanho, refiro aos camponeses. Gestos de um ritual perto do fim, braços que pendem para equilibrar a marcha, pernas fletidas, torneando os rochedos dificilmente a caminho da água. Os bichos, esses, variam de corpulência. Carneiros maiores do que bois. Cavalos de rastos como serpentes. Mas não custa muito reconhecê-los pelas cabeças, chifres retorcidos, cornos de curvatura só insinuada, crinas erguidas ao céu, tudo isto a arder em vários tons. Roxo, com vermelho por cima, açafrão, tijolo. Nas cabeças humanas, o fogo é mais intenso, as chamas mais altas. E a disposição das cores, sobrepostas com fúria, esconde tons indecifráveis. Aproxima, afasta a lupa várias vezes, tentando surpreendê-los. Não consigo. Um incêndio uniforme paira a 2 ou 3 metros do chão e conduz os corpos já carbonizados, apenas com sede, à gota azul da lagoa. Na primeira zona de areia, parte inferior do desenho, grãos com a altura, a rugosidade dos penedos, castanho rubro arroxeado. A seguir, um pouco por toda a parte, gramíneas emaranhando-se ao acaso. Tufos, muito azul, algum verde, sem o arrumo das plantas reais que se abrigam na margem da lagoa, onde a água tem mais profundidade. Patas de aranha inúmeras, peludas, riscos à pressa quanto aos grânulos do papel, e o felpo, o resíduo de outros riscos menores, laterais, que o lápis a tropeçar deixa atrás de si. Na zona superior do desenho, aves pairam sobre as dunas. Cores que se opõem à violência do resto. A nesga de zinco, muito longe, não os perturba. Substâncias claras. Talvez um esboço de nuvens. Ao reunir os papéis da família, poucos e dispersos, descubro algumas notas sobre o povoamento junto ao mar. Uma folha solta e quase ilegível. Povoações temporárias nos especos de pinho, marchas ou contramarchas das extremas de espuma para as inverneiras, a sodagem com cúmulos de terra e plantas, sobretudo gramata, espargimento, orvalho artificial nas culturas ávidas, areia pouco a pouco, arável. Falta-me uma garrafa de água aqui, preciso de uma garrafa de água. Está aqui. Analisa a letra de pioneiro. A rudeza com que foi traçada. Hastes tocando as palavras. Em cima e em baixo ligam toda a escrita, num encadeamento de colunas ao oscilar. Saliências e reentrâncias para os dois lados, como se algum peso tentasse esmagá-las sem resultado. Mantêm graficamente a continuidade dos raios que se despenham contra o fundo do papel muito áspero. Zigue-zagues rodeiam os nódulos chamuscados de amarelo e abrem estrias nas colunas. Mesmo através da poeira do lápis, notam-se veios claros. Resguardou-os melhor a profundidade e o próprio depósito da escrita. Nas últimas linhas decifro ainda estas frases. O litoral instável sob os nossos pés, as dunas prontas a mover-se,
basta um golpe de vento, pois à lupa, cansado. Muito boa noite a todos. Boa noite. Parece uma escola. O meu nome é Maria João Luís e o trecho que vos acabei de ler é o capítulo 4 do livro Finisterra, de Carlos de Oliveira. E a razão que me faz estar aqui à vossa frente prende-se com este livro. Para quem não me conhece, eu sou atriz, já fiz muitas coisas, já fiz televisão, já fiz teatro, já fiz cinema, já interpretei mais papéis do que interpretei a mim própria. Isso ao longo dos tempos traz problemas. Passamos demasiado tempo a dizer palavras que não somamos voluntariamente. Ora, as palavras, as frases, a ordem do discurso são coisas importantes. São coisas que nos dão identidade. Passamos muito tempo a construir a ficção dos outros, esquecendo-nos da nossa própria ficção, tão importante quanto a dos outros. E quando nos dizem, no final de um espetáculo, quando me vêm dizer, não chegaste lá, ou não me conseguiste convencer, fico fodida. Há tempos, à porta do Teatro Nacional, estava eu a fazer uma peça, estava a interpretar um texto de Shakespeare, o Titos Andrónicos de Shakespeare. Um colega meu veio ter comigo no final, uma peça que eu gostei muito de fazer, que eu adorei fazer. Um colega meu veio ter comigo no final e disse-me que eu devia tentar outra coisa. Que coisa? Uma coisa mais radical. Perante a resposta vaga, perguntei-lhe meio no gozo. Performance? Sim, performance. Como se a performance tivesse mais impacto do que o teatro. Porque a performance instala-se supostamente no real e o teatro na ficção. Que ingenuidade de dizer-se sentia a verdade da personagem, ou sentia a verdade do ator, ou sentia a verdade do não ator, o que ainda é pior. O rapaz foi-se embora e eu fiquei a pensar que já tinha feito teatro, já tinha feito televisão, já tinha feito performance, já tinha feito cinema, já tinha dançado, já tinha cantado, já tinha tido uma banda de hardcore, punk rock. E que no fundo é tudo a mesma merda. E depois de apagar o meu cigarro, concluí que o teatro português não tem história, nem tão pouco memória. E que aquilo que fazemos é mesmo efêmero. Mas o efêmero é muito bonito, mas coloca-nos a todos num anonimato que não merecíamos. Os políticos deviam dar os nossos nomes às autoestradas, às avenidas, às praças, às pontes, aos aquedutos, aos viadutos, até às árvores e às plantas. Já imaginaram a botânica que seria? Histórica e humana. Eu podia ser uma oliveira com 2000 anos. E seria. O senhor aí podia ser um carvalho. Ou um sobreiro. Ou uma gisandra. Sabe o que é uma gisandra? Não. Não sabe. Mas já o senhor podia ser reconhecido pelo seu nome quando o dissesse em voz alta, pelo menos reconhecido por alguns que vieram até aqui hoje, a este teatro. E ser-se reconhecido. É reconfortante, foda-se. Se não houvessem árvores e plantas suficientes para ficarmos todos registados para a posteridade e inventá-las íamos. E foi o que o Carlos de Oliveira fez com este livro. Há uns tempos atrás tive uns problemas de saúde.
E pus-me a pensar nesta questão da memória e do meu trabalho e de outras coisas muito mais importantes. Nós só paramos para pensar quando vemos o nosso tempo a andar para trás. É uma expressão muito bonita esta, ver o nosso tempo a andar para trás. Bonita e enganadora. Porque devíamos dizer, ver o nosso tempo a não andar para a frente. Fora a brincadeira da expressão que não tem graça nenhuma. O que interessa é que estive num lugar em que vi a minha realidade a dissolver-se numa coisa muito maior e incontrolável. O que interessa aqui dizer-vos é que apanhei um susto de morte. Uma das minhas prioridades ao acordar numa cama que não era a minha foi de encontrar uma maneira de fazer com que o tempo passasse mais devagar. Porque a minha vida estava a andar depressa demais. Todos já tivemos esta sensação, com certeza, e não é uma sensação muito boa. Treinei várias técnicas, todas elas ligadas ao livro Finisterra, e concluí que para fazer com que o tempo passasse mais devagar era preciso não me dispersar, escolher um só foco, olhar bem, voltar a olhar, pensar sobre aquilo que se olhou, evitar a reação excessiva, reduzir tudo a 2 ou 3 palavras, ou, para os mais preguiçosos, a 2 ou 3 imagens. Viver mais tempo é uma questão de concentração. Portanto, viver mais tempo está ao alcance de todos. E ainda por cima é de borla. E eu já tenho uma idade em que posso dizer com alguma legitimidade: eu quero viver mais tempo. Mas manipular o tempo requer algum esforço, alguma vontade. Não existe religião nenhuma ou fé que nos faça viver mais tempo. Elas só servem para nos preparar para a morte. Existe uma teoria, ou talvez várias, não sei, que explica que podemos alcançar não uma vida eterna, mas uma vida interna prolongada. A premissa dessa teoria é simples. Não existe qualquer separação entre a realidade e a ficção. E é absurdo dizer-se que a ficção é falsa e enganadora e que a realidade é que é toda verdadeira e sinuosa. A ciência e a filosofia já tentaram provar que essa separação é artificial e falsa. E eu quero demonstrar-vos aqui hoje que ilusão significa interpretação. E foi através do Finisterra, que foi o meu principal manual de instruções, que eu cheguei a esta conclusão. E vocês perguntar-me-ão, e então, e depois, e daí? E qual é o problema? Porque alguns de vocês já chegaram a esta conclusão há décadas. Embora não consigam viver o dia-a-dia por este prisma, porque o mais difícil é praticar esta descoberta no dia-a-dia. Também é difícil para mim. Foi por isso que eu preparei este espetáculo, com os melhores ilusionistas que encontrei, para que cada um com o seu gesto nos consiga provar que realidade e ficção são uma única e a mesma coisa e que a ilusão não é exclusiva nem de uma nem de outra. Senhoras e senhores, apresento-vos os meus convidados para esta noite. Micael de Oliveira, dramaturgo. Aldino Duarte, fadista incrível. José Leite, assistente de encenação. Sónia Guerra, assistente de produção. José Teles, diretor técnico deste teatro. Lovitz, ilusionista. Ângelo Albertes, os belíssimos atores do Conselho de Vila Franca de Xira.
Santos Rocha, a figurinista Rafael Maclil e o Carlos Oliveira, que não está cá, por razões óbvias, o compositor José Peixoto. Peço uma grande salva de palmas que já foi dada para todos. Podem ocupar os vossos lugares. Música. Eu não me lembro de muita coisa. Aquilo que me lembro foi-me contado pelo meu marido, que estava comigo, no Hospital de São José, sentado num banco, enquanto esperávamos o médico. Para passar o tempo, eu tinha trazido um livro comigo, este livro, Finisterra, de Carlos Oliveira, que dá no meu espetáculo, como já perceberam. Na altura andava a ler alguns neorrealistas que cheguei a encenar. Eu tinha ouvido falar de Carlos Oliveira e de um livro que não era bem neorrealista, não era bem realista, não era bem surrealista, enfim. Era um livro que tinha ele próprio alguns problemas com a realidade. O que interessa aqui dizer-vos é que li, ainda sentadinha, o primeiro capítulo, isto antes de ter desmaiado e caído no chão. Fechei o livro, olhei em frente, ainda meio vibrada pela leitura, ouvi uns gritos, uns zumbidos e blackout. O Finisterra começa assim. O jardim familiar. Primeira frase do abandono. Montões informes de silveiro, busto descabelado de tigas, flores selvagens. As palmeiras de pouco porte incharam tanto que fazem pensar em leões velhos. O
com as suas cabeleiras, as suas coroas emaranhadas, caindo em arco até ao chão. Sentado num osso de baleia, para ser mais exato, na secção média da espinha dorsal de uma baleia, 53 cm de diâmetro, 33 de altura. O espaço entre as vértebras parecem as asas, as pás de uma hélice. Pondo um caderno em cima dos joelhos, consegue desenhar. Não tarda muito, a chuva de verão vai obrigá-lo a entrar em casa. Osso de baleia, textura de madeira pobre exposta à água, à ilusão, sem apodrecer. A luz, quando bate nos veios foscos, depreende uma toalha cor de cinza quase a reacender-se. A densidade calcária decresce tanto que podem ambos flutuar. A criança e o osso de baleia, sobre musgos biliosos, talos de gisandra, líquenes, doenças vagarosas. Na sala, o homem sentado à mesa de vinhata que levanta-se e verifica a janela. Caixilhos de castanho e sagras de ferro antigo sustentam as vidraças cheias de imperfeições. Nódulos, bolhas distorcem a visão, mas de uma espessura sólida, capaz de resistir. Preciso de medir a casa. Os quartos, um a um. Comprimento, largura, pé direito. Avaliar a superfície entregue à névoa e os seus pontos frágeis, janelas, portas e postigos. Conhecer melhor o brilho da cera da lida e a sombra que se oculta nas galerias de carmuço e o pó, as manchas de umidade nos tetos. A serradura interior da madeira. Numa tarde assim, tão cheia de água, registar ainda ao fino diapasão das goteiras, a pouca transparência lá de fora, cada vez mais turva, como absorve ela ao mundo dos móveis. A fita métrica deve estar na gaveta superior, direita, da cômoda holandesa. A chave vejo daqui, chama de níquel, oscilando na fechadura do último gavetão. Calcular com rigor o espaço em que posso mexer-me, a distância entre as coisas, o sítio certo das cadeiras. Andar altas horas através da casa, às escuras e sem tropeções. Foi o que li, antes de ter desmaiado. E lembro-me de ainda ter comentado com o meu marido: bem, grande viagem. Nisto, perco todos os sentidos, já não me seguro, caio, e cair foi como cair de um prédio de 20 andares e não sentir o impacto do meu corpo no chão. E o mais espantoso de tudo é que durante a queda, e eu sei que foi durante a queda, li e reli dezenas e dezenas de vezes o primeiro capítulo do Finisterra, a uma velocidade que os vivos não conhecem. E não sei porquê. Nem sequer tinha percebido assim tão bem o que tinha lido. O desmaio, como eu o descrevo, também não foi bem um desmaio, quer dizer, tecnicamente foi um desmaio clássico,
Mas fiquei inanimada 2 horas. Portanto, quando mais tarde recuperei os sentidos, perguntei aos médicos o que é que tinha acontecido e eles disseram-me que o meu coração tinha parado de bater, que eu tinha tido, numa linguagem mais técnica, uma paragem cardíaca. Fiquei 1 semana no hospital para os médicos poderem avaliar o que tinha causado a paragem cardíaca. Não chegaram a nenhuma conclusão. Vou ao hospital agora, semana sim, semana não. Mas o grosso da recuperação até foi rápida. Estive 2 semanas de cama, depois tive de voltar a andar, o que na altura, muito sinceramente, não me estava mesmo nada a apetecer, não me apetecia andar. Fiz exercícios para recuperar a memória, enfim, fui-me reconstruindo aos poucos, com a minha família por perto. Quando recuperei parte das minhas faculdades, achei que devia tentar encontrar uma maneira de explicar, de contar o que me tinha acontecido. E em vez de escrever um livro com o título Via Morte, que é o que algumas pessoas fazem, resolvi ler e reler, vezes sem conta, o Finisterra e tentar saber mais sobre Carlos de Oliveira. Afinal, o meu último contacto com o mundo antes de morrer tinha sido com ele, ou através dele. Há pessoas que juntam uma multidão para lhes dar a conhecer a Bíblia. Eu reuni um grupo mais pequeno, vocês, para vos dar a conhecer o Finisterra. Senhores e senhoras, senhoras e senhores, Aldina Duarte. Sem dizer nada, com um fantasma nos braços, vai uma sombra cansada, tão branca, sem dizer nada, com um fantasma nos braços, cheia de medo e de frio, ficou no salão vazio do palácio abandonado, pelo chão enegrecido, um fantasma adormecido sobre o tapete vermelho. E no chão enegrecido, um fantasma adormecido sobre o tapete vermelho. Na terra em volta queimada nasce uma rosa encarnada que ao passar o vento arranca. Pelo vento desfolhada, desfaz-se branca na estrada, branca, branca, ah, tão branca. Pelo vento desfolhada, desfaz-se branca na estrada, branca, branca.
Finisterre foi escrito em 1972 e tem hoje 139 páginas numeradas. Carlos de Oliveira nasceu no dia 10 de agosto de 1921 e faleceu no dia 1 de julho de 1981. Viveu um dos períodos mais negros da história de Portugal. E conheceu a liberdade, que é uma coisa importante para quem escreve e pensa, só no final da sua vida. A sua ficção pessoal atravessou várias ficções coletivas aterradoras. Tinha 5 anos quando a Primeira República deu lugar à ditadura militar. E tinha 12 anos quando foi criado o Estado Novo. Conheceu a democracia aos 53 anos e faleceu aos 60. Portanto, viveu 7 anos em liberdade. Viveu toda a sua vida com a ficção, a realidade, a ilusão dos outros. Ao todo, 48 anos de ilusão totalitária. Quando penso nisto, gosto de recordar as 2 últimas frases do primeiro capítulo do Finisterre. Calcular com rigor o espaço em que posso mexer-me, a distância entre as coisas, o sítio certo das cadeiras. Andar altas horas através da casa, às escuras e sem tropeções. Há quem diga que chamamos melhor os mortos quando os chamamos pelo nome. Ou quando dizemos em voz alta as coisas que mais gostaram nesta vida. Foi o que me aconteceu enquanto estive morta. Ouvi o meu nome ser dito várias vezes. Evocar tem os seus riscos, podemos ficar presos, podemos prender, podemos ver coisas que não queremos ver ou que desejaríamos não ter visto. Evocar é uma espécie de disparo para todos os lados. Evocar é um exercício antigo que faz colidir a realidade com a ficção e que torna visível o absurdo dessa separação. Evocar é comunicar com aquilo que não está presente. É simples. E o resultado dessa evocação nunca é verdadeiro ou falso, tal como a ilusão, que é como um manto que cobre a realidade e a ficção, e a esse manto também podemos chamar interpretação. E é por isso que eu bato nesta tecla, para vos dizer que querer distinguir a realidade da ficção é inútil e enganador. Evocamos e iludimos todos os dias, é o que fazemos. A ficção e a interpretação que formam a nossa realidade são constantes. Eu vou tentar explicar aquilo que aprendi com o livro Finisterre, de Carlos de Oliveira. Eu vejo uma pedra. Essa pedra existe antes de eu a ter visto, certo? Mas quando a vejo, dou-lhe um nome. O nome, pedra. O nome, pedra, não é apenas uma palavra vazia, traz com ela todo um imaginário, um historial, se quisermos, o imaginário da pedra. Por isso, cada vez que evocamos, criamos uma pequena história e nós vivemos bem com isso. Aliás, não sabemos viver de outra forma. A ficção e a interpretação que formam a nossa realidade são constantes. É inútil debater a realidade da ficção. Querer debater isso é a mesma coisa que falar sobre a existência de Deus ou da vida para além da morte. Nunca chegamos a lado nenhum, e ainda bem, porque isso também é uma história. Interpretamos histórias. É o que fazemos. Quando se morre, como eu morri, percebe-se isso perfeitamente. Neste momento, a ilusão é total. E é o único.
A magia de salão, ou seja, as pequenas ilusões, e a magia de grande escala, ou seja, as grandes ilusões. E hoje, o Rovit vai-nos trazer aqui magias que são todas de salão e uma que guardamos para o final, que faz parte das grandes ilusões. Mas atenção, se o truque não surtir o efeito pretendido, não se esqueçam que a ilusão depende muito mais de quem a vê do que de quem a faz. Senhoras e senhores, Rovit! Olá, muito boa noite. É um prazer para mim estar nesta sala para vos trazer um pouco de magia e ilusão. Vou começar por fazer um efeito, possivelmente já terão visto, que é aquele em que o ilusionista corta uma corda e ela volta a ficar inteira. Mas para isso eu vou precisar que alguém, por exemplo, a senhora, seria tão amável que me quisesse ajudar. Um aplauso, por favor. Olá, muito boa noite. O seu nome é? Paula. Paula já uma vez fez magia? Não. Então hoje vai ter a oportunidade de fazer magia. A primeira coisa que vamos fazer será cortar esta corda em 3 bocados do mesmo tamanho. Para isso, a primeira coisa que vamos precisar será de uma tesoura para dobrar a corda assim em 3, acertar as pontas, e se a Paula fizer o favor de cortar a corda por aqui e por aqui, já ficamos com 3 cordas do mesmo tamanho. Por favor, e por aqui. Possivelmente eu expliquei mal. Não era para cortar a tesoura, era para cortar a corda. Bem, homem prevenido vale por 2. Eu trouxe outra tesoura, só peço o favor de com esta ter um bocadinho mais de E agora que a Paula vai cortar a corda por aqui e por aqui, Paula, o que é que se passa? Não consegue abrir a tesoura. Paula, eu vou lhe dizer, nós temos uma sala cheia, como se vê, mas chamou-me a atenção, eu olhei e disse, não, já tem idade suficiente para saber abrir uma tesoura. Tinha a impressão de me equivocar, mas é muito fácil. Segura a tesoura com a mão esquerda, com a mão direita, mete os dedos assim nos buraquinhos e abre a tesoura. Agora que eu já expliquei como é, vou ver que é fácil. Paula. Paula, dá-me licença. Eu vou fazer uma coisa, eu vou-te deixar a tesoura aberta. Isto às vezes acontecem estes problemas. Não fecha? Afinal, não abre ou não fecha? Última tentativa. Comprada há um quarto hora numa loja de chinês. Costumam funcionar sempre. Não veja com medo, agora foi mesmo. Não há dúvida que finalmente a Paula conseguiu que tivéssemos 1, 2, 3 cordas do mesmo tamanho. De momento, esta não é necessária. Destas duas, pode escolher uma, por favor. A que quiser. Essa.
Não se riam. 3 cordas do mesmo tamanho. Paulo, além das tesouras que anda a cabo das cordas. Bem, mas para isto é fácil, temos uma solução. Se cortarmos as cordas por aqui, ficam as 3 do mesmo tamanho. Ficam muito pequeninas, não é? Aqui no palco, depois lá atrás, ao fim da plateia, não viam. Vamos tentar outra solução. Mais fácil. Dobramos assim as cordas. Separamos 3 pontas para cada lado. E se a Paula agora superar as cordas, voltam a ficar as 3 do mesmo tamanho. Acredita? Acredita? Vamos tentar. Importa-se. Eu esqueci-me de dizer que o solto mágico tem que ser um pouco mais suave. Está bem? E agora sim, conseguimos e voltámos a ter 1, 2, 3 cordas do mesmo tamanho. Eu penso que todos os espectadores perceberam como é que isto é feito. Mas se tiverem alguma dúvida, a única coisa que terão que fazer é, no final do espetáculo, perguntar à Paula, que ela explica-vos como é que isto se faz. Paula, como recordação e os meus agradecimentos. Um aplauso para a Paula, por favor. Hobbit. As pessoas costumavam perguntar-me o que é que eu tinha visto enquanto estive morta. Algumas até me perguntaram se eu tinha dado conta do momento em que tinha deixado de respirar. É claro que não, tinha mais com que me preocupar do que com o meu suspiro final. Eu estive morta não estive morta durante 2 horas, mas sim durante 20 minutos. O que é que eu vi? Que merda de pergunta é esta? A minha pequena revolta passou quando percebi que nós temos todos uma vontade mórbida de saber aquilo que está para lá da morte. E que somos necrófilos sem o saber. Etimologicamente, a necrofilia significa amar os mortos. Temos uma paixão mórbida pela morte, pelo desconhecido. Sem paixão, não nos arriscamos a conhecer. O meu marido, durante muito tempo, não quis saber aquilo que eu tinha visto. Ele também não sabia se eu tinha vontade de lhe contar, porque se eu lhe contasse, a perspectiva dele sobre as coisas poderia mudar. E mudar aqui significa mudar para sempre. Aquilo que mais se aproxima daquilo que eu vi encontra-se no capítulo 22 do livro Finisterra, de Carlos de Oliveira. São talvez as palavras que mais se aproximam daquilo que testemunhei.
Para a próxima ilusão, eu vou precisar de 3 pessoas do público. Vou pedir a 3 pessoas do público que venham até aqui comigo ao palco. Por favor. Não vamos exigir muito de vocês, prometo. 3 pessoas do público. Mais uma pessoa, por favor. Mais uma pessoa. Então. Obrigada. Eu vou-vos pedir que decorem uma palavra do texto que vão ouvir. Cada uma de vocês, neste caso, vão decorar uma palavra do texto que vão ouvir. O texto é a interpretação, a dramatização, a reencarnação do capítulo 22 de Carlos Oliveira. Vai ser interpretado pelo grupo dos atores de Vila Franca de Xira. Uma palavra do texto que vão ouvir. No final, ser-vos-ão dadas mais instruções. Senhoras e senhores, os atores de Vila Franca de Xira. Encosta-se ao espaldar da cadeira, afasta-se, esfrega os joelhos um no outro e cada movimento faz brilhar a fazenda do fato gasta em bebida em goma. Envolve a luz de fósforo que vem do exterior e um fogo fato pessoal a acender-se, a apagar-se no tecido lustroso. Deixemos-nos de subterfúgios. Concessões do dever há só uma. Aquilo que certa gente chama carapaça oficial, em vez de lhe chamar dignidade da função, custa anos e anos de paciência. Num calendário psicológico custa séculos, mal eles imaginam. Coberto de pirilampos entre as palavras, articulando-as uma a uma, rangem as dobradiças. E contra os dentes, como granizo nos telhados, estalam grânulos de saliva seca. Se fizessem a mínima ideia, não recorriam a golpes baixos, ultrajes e calúnias. Somos portadores da miséria. Flagelos sociais levando fome e ruína a toda a parte. Verdadeiras almas cancerosas. E assim por diante. Um chorrilho de injúrias. Abre os braços de lado a lado. As mangas do casaco lembram celofane, tal a transparência. Aqui onde vê, não tenho alma. E para de repente surpreendido. Mas que disparate! Deixa cair os braços. Notam-se através da fazenda magros, cabeludos. Sacode a cabeça tentando repelir as palavras, dissolvê-las no ar. Valha-me Deus, tenho alma como toda a gente. Os coágulos de saliva tilintam quase insuportáveis e isso deprime-o ainda mais. É claro que tenho, mas não o confundo com fraqueza ou sentimentalismo. Ele procura controlar o discurso, equilibrá-lo de novo, fingir-se o mesmo homem distante, objetivo. As pedradas nos dentes crepitam. Ameaçam partir o esmalte. A lei, emanando dos decálogos superiores, codificando o bem geral, o que há de incorruptível na alma. E os seus depositários, que estudam, soldam e passam o papel selado do espírito da comunidade. Fita aos pés do amigo da família. Sapatos de calço, meias confortáveis de lã e começa a gesticular. Uma sarabanda de pontos luminosos que fere os olhos. Pode examinar-me à vontade. O verbo, quer dizer o código, encarnou em mim, em nós, O santo no acima deserto. do suborno. Passa a língua pelos lábios gretados furiosamente até a saliva jorrar aos cantos da boca. Ignorar a Existe o miséria demónio, diária, a possibilidade de vender a alma. considerá-la um acidente e saltar-lhe por cima. Sem precisar de pompa, de articulação, a voz torna-se um sussurro natural. E faz-me falta o prato de lentilhas, tanta falta. Agora o ruído da saliva só se ouve quando ele suspira. Que julga ao senhor, que vivemos de carne. E o suspiro alastra-se pela sala. Os beneficiários Povos não beneficiários repararam são em nós. espíritos da lei da natureza divina. Ele escolhe os eleitos quando lhe apetece. Quer dizer, quando somente Não levar à retiro o distância termo. certas mãos. Fita às mãos do amigo da família. Luvas tricotadas, punhos de pelique e botões O prateados. seu a seu dono, cumpra-se adiante. O relógio dá horas e nós damos-lhe corda. E apenas nós podemos adiantar ou atrasar os ponteiros. Muito pouco, aliás, mesmo resvalando da pior corrupção. Mas Deus que testemunhe por mim, pela minha pobreza. Imobiliza-se bruscamente. Cessam os pirilampos, o suspiro, apaga-se o fato poído.
e da boca aberta caem os últimos grânulos de saliva. A voz deixou de os aspirar e despenham-se brancos como bagos de arroz. Olá! Mais uma vez estou na vossa presença para vos trazer um pouco de magia. Recordo que foram pedidos a 3 espectadores para virem até ao palco. Já aqui estão, olá, muito boa noite. Chamo a vossa atenção para um envelope que está ali suficientemente alto para que não se possa lá chegar. Já veremos depois para que é que ele serve. Ora, fixaram as palavras? Muito bem. Então chegou agora a altura de me dizerem quais as palavras fixaram. Qual foi a palavra que fixou? Subterfúgio. Subterfúgio. Portanto, subterfúgio subterfúgio. Vamos à segunda palavra. Voz. Aquela voz que usamos para falar. Muito bem. Voz. E as últimas são sempre os primeiros. Só falta a sua. Dignidade. 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 Muito bem. Dignidade. Portanto, já temos 3 palavras: subterfúgio, voz e dignidade. Vamos recordar o que é que aconteceu até este momento. Até este momento, 3 pessoas foram convidadas a virem para o palco. Depois foi despedido que fixassem cada uma palavra do texto da peça de teatro Finisterra que estava a ser representada no momento. Temos ali um envelope. Chegou o momento de vermos o que contém aquele envelope. Ora, o envelope contém um outro envelope e eu vou pedir o senhor, por exemplo, seria tão amável que me pudesse ir ajudar. Um aplauso, por favor. Olá, muito boa noite. Queria que verificasse, em primeiro lugar, se o envelope está completamente fechado. Está. Pode abrir, por favor. Retirar o que lá está dentro. Pode abrir. Eu vou-te pedir o favor de ler o que está escrito nesse papel. Hoje, dia 28 de 10, no Ateneu Artístico Vila Franquense, durante a peça de teatro Finisterra, de Carlos de Oliveira, 3 espectadores dirão cada uma palavra. As 3 palavras são subterfúgio, voz e dignidade. Obrigado a todos e até sempre. Muito obrigada. Podem voltar aos vossos lugares. Muito obrigada. Carlos de Oliveira escreve em Finisterra que o real não é diabólico em si mesmo, mas que podemos contaminá-lo sem saber.
O corpo da magia, da ilusão, nunca morre, nunca apodrece. É a máquina da vida por excelência e brinda-nos com uma coisa essencial: a esperança. Senhoras e senhores, a neve. Quando estava em recuperação do, vamos chamá-lo assim, acidente, tentei saber e investigar algumas coisas sobre a morte, sobre esta questão da morte. Li várias coisas sobre o assunto, ensaios, revistas científicas da especialidade. Fui a palestras, congressos nacionais e estrangeiros, mas foi em Lisboa, em maio de 2017, que ouvi um neurocientista de Oxford a falar de uma experiência concretamente que tinha sido efetuada com 1000 pacientes que tinham falecido durante 5, 10, 20 minutos e que tinham voltado à vida. A investigação que tinha sido feita pelo Oxford University Hospitals era simples e servia para nos explicar o padrão. Imagens comuns ou sons comuns que os pacientes terão visto, vivido, sentido durante o período pós-morte. Cerca de 90% afirma ter visto o mesmo padrão. Percepção do seu corpo visto de cima, seguido de escuridão, seguido da passagem por um túnel, com uma luz intensa, que varia entre o amarelo e o vermelho. Cerca de 60% afirma ainda ter atravessado esse túnel e a luz e se ter reunido com outros seres, familiares ou amigos que já tinham falecido. Metade desses 60% afirma ter ainda trocado algumas palavras com esses seres. Apenas 10% afirmam não ter visto, ou experienciado, ou vivenciado absolutamente nada. O neurocientista de Oxford monitorizou o cérebro desses pacientes e registou que a atividade cerebral deixa de existir após a morte. Ou seja, não existe qualquer tipo de atividade, de energia, dentro da caixa craniana. Ou seja, aquilo que os pacientes terão experienciado não tem origem no cérebro, que é o nosso maior descodificador do real.
O neurocientista de Oxford, então, conclui com provas que a nossa consciência continua a existir após a morte ou durante a morte. Só não nos sabe dizer quanto tempo leva a consciência a extinguir-se por completo, porque os pacientes voltaram todos à vida. Estes factos para muitos são surpreendentes. Para mim, são um reconforto. Foi também reconfortante para mim o meu encontro com o Finisterra, onde Carlos de Oliveira diz: caminha já por entre as paredes da colina oca. Deixa para trás os últimos resíduos de conversa incompreensíveis. Não houve nada, e se pudesse ver, veria que a sensação de frio vem diretamente da lareira a extinguir-se. As paredes da colina oca, a cal a gotejar, são úmidas mas quentes. Efervescência, reacendendo dentro dele a lenha do serão. Não vale a pena continuarmos a alongar-nos mais sobre os paralelismos da minha morte e da obra Finisterra. Caminhamos agora para a ilusão final. No início, eu e o Micael de Oliveira pensámos em dar-vos um final, enfim, um grande final, um final impactante, fazer desaparecer o livro à vossa frente. Mas achámos pouco. Depois pensámos em fazer desaparecer um pedaço da cenografia, mas então lembrámos-nos que tínhamos ambições maiores e que podíamos fazer desaparecer coisas maiores, como por exemplo o público. Mas não ficámos pelo desaparecimento. Achámos que podíamos fazer com que o público viajasse durante o desaparecimento. É todo um outro nível, uma outra interpretação. Este número serve para vos fazer experienciar a forma como o desaparecimento se efetua e como podemos viajar através dele. Em ensaios anteriores conseguimos, mas com menos gente. No ensaio geral, uma pessoa que me é muito próxima, durante a viagem, vi uma Gisandra. No final do ensaio mandei-lhe um e-mail. No e-mail mandei-lhe uma citação de Carlos de Oliveira, capítulo 4, não, 7º, página 30. As Gisandras não suportam a chuva. Crescem nos meses de estio. Quando a placa de zinco, área a fumegar, se define pela forma de um forno ou de uma ogiva atenuada na cúpula. Durante o outono, atravessando o jardim, ouve-se o chão estalar, tal e qual caruma pisada. Expelido o seu licor, carcaças ocas enchem-se de bolhas, rebentam compassadamente. O inverno amassa-as, dá-lhes elasticidade, e então a goma borbulhante espraia-se contra os muros, as paredes da casa, digere insetos, areia, folhas, insinua-se na gestação geral e assimila por vezes germes alheios. De ano para ano as espécies rareiam ou desaparecem. O jardim pressente a vegetação uniforme e degenerada, acupulando os três reinos na Gisandra futura. No fim do e-mail, ainda lhe deixei uma nota pessoal. A Gisandra é uma planta que não existe para muita gente. Porque é uma ficção. Mas para mim existe porque é uma ficção. Espero que um dia percebas isto. Isto se quiseres viver mais tempo. Como já perceberam, para que o desaparecimento se efetue, temos todos de evocar. Evocar em voz alta. Evocar o Finisterra.
Têm todos a vossa folha de sala? Têm no verso da vossa folha de sala o texto que vamos precisar de evocar. No verso da folha de sala. Quem não tiver, não viaja. Têm todos o texto? Vamos precisar de evocar todos e evocar em conjunto. Vou chamar a equipa toda ao palco para que estejamos todos juntos neste final. Em princípio, se a energia produzida for suficiente, o desaparecimento irá dar-se por volta da palavra estéril. Não tenham qualquer receio. O único receio que podem ter é o de dizer em voz alta, que é uma coisa que eu tenho sempre antes de entrar em cena, mas passa depressa. Vamos a isto. Um belo truque, sim senhor. Então, acordados a estas horas, não tenho sono. Mesmo assim, devias estar na cama. Mas estou aqui e retiro o nome que chamei à maquete. A epidemia não. Tudo tem outra dignidade. É como dizem os ilusionistas, a ilusão, pelos vistos, deixou de ser estéril. 1, 2, 3, abracadabra! Uma veste de marfim, perfumada de jasmim e debruada de renda, uma fada sem voar, passa as horas a sonhar, perdida na sua lenda. Um fato de arlequim em vários tons de carmim, com um chapéu engraçado, um duende sem querer a cantar para esquecer a tristeza do seu fado. Na descida do telhado, a visão do elfo amado faz tremer a sua asa. Cai nos braços amparada, ele sorri de mão beijada no jardim da velha casa. Voavam juntos pela serra, no rio, no mar e na terra, enquanto a lua brilhava, até que um dia, esquecidos pelas flores adormecidos, a morte os dois separou.
à equipa, que não está aqui neste momento no palco. Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao público. Obrigada.